Como o pastor falou, né? Meu nome é Luciana Gama. Pode soltar, viu, a apresentação lá. Meu nome é Luciana Gama, sou adventista de berço. Cresci na igreja, né? Minha mãe se batizou, eu estava na barriga dela, então eu tenho orgulho de dizer que sirvo a Deus desde pequenininha. E o pastor mostrou uma parte da minha família, viu? Porque quando Adão e Eva saíram lá do Éden, Deus disse o que? Ide e povoai, né? Isso multiplicai. E eu me apossei disso. Eu tenho 3 filhos, a Larissa é a filha do meio. Eu tenho uma moça de 16 anos, não pôde estar com a gente, ficou em casa para ajudar o mais novo, de 8 anos, a fazer um trabalho que precisa entregar amanhã de manhã na igreja. Infelizmente, eles não puderam vir por conta disso. Sempre que eu saio por aí para pregar ou para palestrar, sou palestrante da igreja, tenho um trabalho voluntário que eu faço lá também, com crianças. Eu sou coordenadora geral para aventureiros de toda a Associação Pernambucana. Então, lá eu trabalho com crianças, lá na minha igreja também, além de dar uns puxão de orelha a alguns adultos por aí, quando a gente sai para pregar e para conversar, né? Ó, vou falar uma coisa. Tenho um pequeno probleminha. Para eu conseguir raciocinar, eu ando muito. Adorei o microfone sem fio, porque enquanto mais eu ando, mais eu falo e mais eu consigo raciocinar. Me diga aí, pastor, o culto termina de que hora, geralmente? De 1 hora? Ah, tá. Eu já dizer, de 1 hora não dá não, pastor, tenho que... Mas vamos lá, eu estou aqui tentando enrolar vocês enquanto ele solta lá a apresentação. Não sei se vocês perceberam, né? Então, eu vou começar a andar para eu começar a pensar mais e falar, né? E aí, falei que eu sou coordenadora geral. Os trabalhos voluntários que eu tenho feito hoje, quando estava conversando com o pastor, tudo que eu tenho hoje, meu dom e meu talento é dedicado a Deus, né? E eu dedico um tempo da minha vida não só para palestrar, como também para atender de forma social, né? Então, algumas igrejas fazem alguns eventos sociais, e nesses eventos sociais acabam chamando a gente ali para atender. E é uma das coisas que eu faço também para a honra e glória do nosso Deus, porque a gente entende que tudo aquilo que a gente tem pertence a Ele, né? Agora foi. Eu aponto para vocês, né? Deu certo? Tá quase. Atendo sim, eu tenho consultório, tá? Eu vivo hoje exclusivamente de clínica. Meu consultório fica lá no Rio Mar. Eu atendo junto com a Eveline, né? Na verdade, se eu me fez lembrar uma coisa, não era nem para eu estar aqui hoje. A pessoa que ia vir era a Eveline a princípio, né? Uma colega que a gente divide o mesmo consultório. E ela não pôde porque hoje ela tinha uma para fazer, o doutorado, aula de doutorado. Então, ela passou meu contato para o pastor conversou comigo. E eu confirmei com ele, estava no evento da igreja, não foi bem complicado, mas eu disse, pastor, a gente vai. Chegou hoje pela manhã, o senhor ainda nem sabe disso. O pastor manda mensagem para mim, faz, e aí, Luciana, tudo certo? Tudo certo, pastor. Estaremos lá. E realmente estava tudo certo. E o meu carro, eu disse, olha, pastor, meu carro deu um problemazinho elétrico. Nessa chuva, a gente saiu para fazer um trabalho da igreja, colocou o carro aí no meio de muita água, em Jaboatão, ali perto de Prazeres. E aí o meu carro deu um problema elétrico. Primeiro foi, a seta da direita não pegava. Mas eu ainda continuei usando o carro assim, tá? Sem a seta pegar, me chamando de barbeira pelo caminho. Depois, a buzina passou a não pegar. Aí eu cheguei para o marido e disse, opa, o carro não está bem. Meu marido, ele é militar, e ele pegou o carro e foi para o quartel. Na saída para o quartel, quando ele largou no outro dia, o carro já não pegava mais. E ele estava dizendo, quando a gente estava vindo para cá, que ele foi orando, Senhor, estava na Agamenon Magalhães, me deixa em casa. Senhor, faça que a gente chegue em casa. E quando ele chegou, entrou no prédio, estacionou o carro não pega mais. Aí, hoje, ele disse, amor, vou conversar com um amigo meu e eu vou pegar um carro dele para a gente ir. Porque vir de Recife para cá é difícil, principalmente pelo horário. Uber não aceitava para a gente vir. Aí, ótimo, perfeito, faz isso. Aí ele fez.
quando o amigo dele foi entregar o carro a ele, o que aconteceu? Bateram no carro. Bateram no carro. Ele chegou em casa, acho que era próximo às 5 horas da tarde, e me contou toda a novidade. E eu tinha que sair de casa, o quê? Às 18h30 para estar aqui às 19h, como eu combinei com o pastor. E agora? Bora ver o Uber. Bora ver como é que a gente vai. E Uber nada de aceitar para vir para cá. Liguei para um amigo nosso, da nossa igreja, que roda de Uber, ele não atendia. Liguei para o filho dele, ele também não atendia. Aí eu vou ligar para a mulher. Vou ligar para a mulher dele. Liguei para a esposa dele, a esposa, te atendeu? Não, peraí. Vou ligar para ele, daqui a pouco ele liga para você. E dito e feito, né? Tem que ser assim. Ela ligou e ele foi e retornou a ligação. E graças a Deus, chegamos. Amém? Louvado seja Deus, porque eu tenho certeza que Deus tem um propósito por estar aqui nessa noite. Deus tem uma mensagem para passar para vocês. E aqui quem fala é a serva de Deus, amiga de vocês. E vamos juntos aqui trocar experiência. O tema é um tema bem relevante. É um tema bem relevante, bem pertinente, que a gente vai colocar em prática tudo aquilo que a gente vai ouvir. Aquilo que a gente vai ouvir hoje, a gente vai pôr em prática. Se alimentar bem não quer dizer que você precisa fazer algo extraordinário. A alimentação saudável começa com o básico. Faça o básico para você poder fazer o extraordinário. E é exatamente isso que a gente vai aprender. Se alimentar bem com a luz da Bíblia e a importância de conhecimento que transforma a mesa. Vocês já ouviram, já pararam para pensar quantas vezes na Bíblia fala ali de alimentação, de mesa, de Jesus estar à mesa? Ó, a menina da mídia sempre fala para mim, Luciana, tu não para quieta, fica difícil mesmo, né? De Jesus estar à mesa, a gente só lembra ali o quê? Da última ceia, né? Mas não. Existem vários relatos bíblicos que ele estava ali à mesa. Eu acho que agora deu. E aí já falei um pouquinho de mim. Como o pastor perguntou, eu atendo exclusivamente em consultório, além dos trabalhos voluntários que a gente faz aí, porque todo o conhecimento que eu tenho, toda a minha vida, toda a minha família pertence a Deus, porque somos um milagre dele por estar aqui essa noite. Amém? E uma coisa importante que eu não falei. Eu e minha família somos praticantes de atividade física regular. Nós fazemos crossfit. Eu, meu marido, minha filha pequenininha, aquela que está ali, a minha filha mais velha, e o Pirraia de 8 anos, ele faz funcional porque ainda não tem idade para fazer o cross. Mas entendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A igreja de vocês é linda, é aconchegante, é limpa, dá vontade de entrar, de ficar, de passar bastante tempo. Não é verdade? Se ela fosse um ambiente sujo, vocês estariam hoje aqui? Desorganizado, as paredes caindo, vocês estariam? E por que a gente faz isso com o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo? Não cuidamos dele. Como é que a gente quer que o Espírito Santo faça morada em um local desordenado, desorganizado, desestruturado? E precisamos cuidar desse templo que é o nosso corpo. Eu vou brigar um pouquinho, não sei se é para lá ou se é para cá. É lá, né? Faz o espaçamento, não está indo. E está ligado. Eu acho que está entre
Eu acho que está entre ali, né? Vocês sabem o significado da mesa? O que ela representa para a nossa vida? Vocês já pararam para pensar? As coisas que acontecem em nossa vida quando estamos à mesa? Eu quero contar um relato que eu, Luciana, faço. Todos os dias em minha casa. Mas antes, quem aqui convida Jesus para estar à mesa? Existem várias maneiras de convidá-los para estar à mesa. Você, quando ora, você pede a bênção sobre aquele alimento, que nunca falte. Mas você já convidou ele para sentar na sua mesa com você? Sentar, literalmente sentar. Nós somos 5 lá em casa. A nossa mesa, ela tem 6 lugares. Sempre que a gente reúne toda a família para almoçar juntos, a nossa mesa são colocados 6 lugares. 6 pratos, 6 copos, 6 talheres. Porque vocês sabem quem é a 6ª pessoa? Jesus. E ai da mãe de esquecer isso, porque o filho, mãe, Jesus não vai sentar à mesa hoje com a gente? É algo simples, mas muito significativo, não só para os adultos, mas principalmente para as crianças. Representa que Jesus e ele não vai sentar em qualquer lugar, não. É ali, ó, na cabeceira da mesa. É ali que ele precisa estar, todos os dias. Sabe por quê? Tá entre o controle e eu, pô. Tá difícil. Passa aí, amigo. Vou pedir, porque a mulher tá enroladinha aqui. Oi, volta aí. Porque a mesa, ela é um local de acolhimento. Pode voltar, tá? Pode voltar. Não, tu vai adiante. Isso aí, fica aí. É o local de acolhimento, troca de experiência, melhora o rendimento escolar da criança, melhora o desenvolvimento social e emocional, porque quando estamos nela, trocamos experiência com a família. Na mesa é o local onde a família precisa sentar e conversar. Agora um parêntese para os homens. Se tiver salgado alguma coisa, não vai dizer assim, eita amor, salgou o arroz. Não, tá? Isso é outro momento. Porque esse momento é o momento de paz, harmonia, acolhimento. Um momento de criar memórias afetivas. Memórias afetivas. É o momento que criamos na mesa. Recentemente eu estava conversando com minha irmã mais velha, eu sou a 6ª, tá? A 6ª filha. E eu estava conversando com ela e a gente estava, nem esperava vir para cá, e a gente estava falando sobre o tempo, né, que a gente era criança em casa, e ela me lembrou algo que, como eu era a menorzinha na época, nem lembrava disso. Dia de domingo, meu pai não era evangélico. Meu pai era aquele homem que a gente ia para a igreja e se desse 8h30 da noite, a gente tinha que estar em casa, com a porta da casa fechada. Então, assim, se o culto, na hora do bom do culto, a gente voltava para casa. Era assim. E quando a gente atrasava um pouquinho, a gente chegava assim, de ponta de pé, para ele não acordar. Ele bebia e minha mãe, todo domingo, ela fazia um almoço especial. Todo domingo. Até hoje, ela faz isso, o almoço especial do domingo. E ela faz aquela mesa, né, com muita comida, com muita coisa. E meu pai, ele não almoçava com a gente. Ele tinha momentos lá fora, no mundo, né, que ele bebia. E ele perdeu essa parte
desse momento com a família, de aproximação, de união, de tudo. Minha mãe orou por mais de 30 anos e não desistiu dessa prática. Hoje, meu pai, ele faz questão de sentar à mesa com a família. Os dois hoje são aposentados, moram no interior de Recife. Mas todas as refeições, minha mãe ainda continua com o mesmo carinho de preparar a mesa para eles. E ela sempre manda foto para a gente, que eles estão sempre à mesa. E hoje, alguns anos atrás, os meus pais conseguiram conviver com esse acolhimento diante da mesa. E hoje eu quero que vocês saiam daqui com a certeza de que você vai convidar Jesus a sentar na sua mesa todos os dias. Amém? Pode passar. A Bíblia, ela nos relata várias importâncias da mesa. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 16, 34. Atos 16, 34. Então, levando-o para sua própria casa, lhe pôs o quê? E com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em quem? A mesa, ela é um local de alegria, porque eles creram em Deus. Aqui fala sobre a parte ali onde a conversão do carcereiro, né? Que ele foi convertido e ele ficou tão contente com aquilo que havia acontecido que quando chegou em casa foi uma alegria tremenda com a sua família. Quando recebemos alguém em casa, geralmente a gente prepara a melhor refeição, sim ou não? Melhor louça, sim ou não? Melhor talher, sim? Só fazemos isso quando recebemos alguém em casa, não é verdade? Mas quem é o sacerdote do lar? É a visita ou é o marido? E por que na presença do sacerdote a gente não vai oferecer o que a gente tem de melhor? Porque a gente vai guardar o de melhor para a visita. Se é ele que a gente tem que agradar, se é ela que a gente tem que agradar todos os dias. Receber alguém em casa é motivo de alegria, sim. É um motivo de festa, sim. Eu amo receber pessoas em minha casa. Mas eu não deixo o melhor para oferecer somente para as minhas visitas. O melhor tem que ser oferecido para as pessoas que mais importam na minha vida, que são a minha família. Vocês já ouviram a expressão que o nosso lar precisa ser um pedacinho do céu? Será que no céu não vai existir isso, né? Mas bora lá. A gente vai tomar um suco no copo de requeijão? Não vai. De jeito nenhum. Então a gente tem que colocar as coisas boas para hoje, para agora, para a glória de Deus agora, porque Ele está presente na tua casa todos os dias. Pode passar. Não sei se está lá em cima, se está aqui embaixo. Outra passagem bíblica que fala sobre a mesa, que a gente vai ver lá, a gente não vai ler tudo por conta do horário, porque a mulher fala muito, viu? Mas eu quero que vocês depois leiam Lucas 19, de 1 a 10. É uma história muito conhecida de um homenzinho que era baixinho, que subiu de uma árvore, que ouviu falar que Jesus estava passando por ali. E ele, por ele ser cobrador de impostos, ele se escondeu, não é verdade? Lá em cima da árvore, porque ele era muito
Importante não queria estar no meio de todo mundo ali? Então, Jesus disse para ele, desce, porque hoje eu vou o quê? Comer na tua casa. E ele desceu, e eu tenho certeza que quando ele foi para casa, ele fez um banquete daqueles. Sim ou não? Sim. Imagina, vem. Jesus chega aqui, pastor Daniel, ó, vou almoçar na tua casa. Não é verdade? Que a gente quer dar o melhor. Jesus, não é qualquer pessoa, era Jesus que ia vir comer na minha casa. E não foi diferente, ele com certeza mandou os servos preparar o melhor banquete para todos ali. Mas no finalzinho, o que é que Deus diz para ele? Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem é filho de... Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio salvar e buscar a mim e a você. O Filho do Homem veio para dizer que ele precisa estar na tua casa e na tua mesa, comer com a tua família. Veio dizer que o teu corpo é templo do Espírito Santo e tu precisa cuidar dele para que ele faça morada em você. Hoje, o Espírito Santo, o Filho do Homem, ele quer estar na tua casa, do teu lado, na hora do jantar. Não só, Senhor, abençoe esse alimento, mas, Senhor, faça presente em minha casa e faça morada em minha casa. Pode passar. No Éden, se a gente for analisar lá a entrada do pecado, como foi que Satanás conseguiu entrar com o pecado no mundo? Através de quê? Comida. Lá no deserto, ele tentou Jesus com o quê? E hoje, queridos, ele continua, através da alimentação, querer levar o povo de Deus à perdição. Porque o povo de Deus está se perdendo. E há quem diga que é por falta de conhecimento. Não. É por ouvir conhecimento errado. Recentemente no consultório eu recebi uma paciente que disse assim para mim: eu troquei refrigerante normal e estou tomando Coca Zero. Então, assim, faz bem à minha saúde. Aí eu olhei para ela e disse... Não estou puxando a orelha de ninguém, não, porque agora que... Eu olhei para ela e disse assim... realmente, a Coca Zero, ela é zero. 0 calorias, 0 nutrientes, milhões de aditivos e 0 bem para a sua saúde. Digo para vocês, eu, Luciana, não tomo refrigerante. Meus filhos ainda tomam. Mas é algo que não entra na minha casa. A gente vai para uma festa, para algo especial. Vai ter o aniversário próximo final de semana da minha filha. Vai ter refrigerante e suco, claro. E chá gelado, para quem gosta. Que aqueles que sentem a necessidade de um gás, porque às vezes não é a necessidade do refrigerante, e não só o açúcar que o refrigerante tem, mas é aquela necessidade do gás, né? Pega uma água com gás, coloca um limão, coloca um chazinho gelado, um chazinho de morango com pêssego, um chazinho de hibisco, e chá preparado. E isso não é caro não. A nutricionista veio para cá para falar aí de comida, ela só vai dizer coisa cara. Não. Não é caro. Um pote com, acho que vem 12 chás, né? Um pote com 12 sachêzinhos de chá, que custa em torno de R$7, entre 7 e 10 reais. É caro? O preço de uma coca. E tu vai tomar muito mais do que uma coca. Não vai fazer mal à tua saúde. Não vai te causar uma gastrite.
Não vai te trazer uma dependência emocional, porque ela causa uma dependência emocional. Não está cheio de nitrato que vai fazer mal para você. Não vai lhe dar dor de cabeça. Não vai fazer o seu cabelo cair, porque o excesso dele, mulheres, nossos cabelos caem com o excesso dela. Sim. Não vai te envelhecer mais rápido. Será que é falta de conhecimento? Ou é conhecimento errado que o povo de Deus acaba pecando? Porque algumas pessoas aí na mídia dizem assim, os jovens. Algumas pessoas na mídia dizem assim para vocês, mas são trocas inteligentes. É ou não é? Façam trocas inteligentes. Troque o com açúcar, a normal, pelo zero. Será que é tão inteligente assim? Se a gente for analisar essa troca apenas por calorias, apenas calorias sim. Mas vocês estão bebendo para se alimentar ou somente para contar calorias? Para se nutrir ou somente para contar calorias? Acho que a gente precisa se nutrir para viver bem. A nutrição, através da nutrição, você consegue quebrar várias doenças. Várias doenças. E eu digo para vocês por prova clínica. Paciente com mais de 60 anos de idade. Quem tem mais de 60 aqui? Mais de 60 anos de idade, tomava insulina 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia insulina. A partir do momento que a gente começou a ajustar a alimentação dela e tirar da cabeça dela que ela não podia comer nada e ela acabava ficando ansiosa, ela parou de tomar a insulina. Amém? Amém. Isso é conhecimento de Deus. Porque Ele deu para a gente. Ele capacitou os médicos para nos curar. Os médicos, ele trabalha ali com medicações. Nós, nutricionistas, trabalhamos com alimentação. O poder realmente da alimentação em nossa vida. Hoje, essa mesma paciente, na última consulta que ela foi comigo, ela disse assim, doutora, vou precisar parar de tomar o remédio. Eu disse, olha, aí tem que ser o teu endócrino realmente para suspender. Mas nem a medicação ela precisava mais tomar. Era uma mulher que ela nem andava direito de tão inchada que ela estava, de tanto remédio que ela tomava. Sapato para ela tinha que ser sob medida. Sob medida. Ela mora no interior de Recife, Vitória de Santo Antão. E ela dizia que lá em Vitória é tudo pertinho, né? Assim, você vai na feira, é perto e é bem pertinho a feira. Ela não conseguia sair de casa para ir à feira, porque as pernas dela não permitiam. Certo dia, ela foi parada no meio do caminho e uma mulher disse assim para ela, você está precisando de ajuda? Quer que eu pegue uma cadeira de rodas? Porque a senhora está tão inchada, eu estou vendo a hora a senhora passar mal. E ela olhou assim para a mulher e ela ficou refletindo o que é que eu estou fazendo da minha vida. Só me entupindo de remédio e não estou cuidando da alimentação. E aí, jovens, ela tomava Coca Zero, né? Ou Antártica Zero. Nada contra, viu, irmãos? Não estou fazendo nada contra as marcas. Só contra os aditivos. Antártica Zero, porque era zero, né? Zero adição, então para ela estava tudo bem. Quando a gente passou a ajustar a alimentação dela, tudo mudou. Eu acredito que todo mundo aqui deseja ter uma saúde melhor, sim ou não? Todo mundo gostaria de se alimentar melhor, viver melhor, caminhar, porque todos que estão aqui são servos de Deus e nós queremos servir a Ele cada vez melhor, dar o nosso melhor, porque Ele merece isso.
O ministério de louvor lindo, cantando. Teve um ministério de louvor que foi o último, não é isso? Lindo, cantando. Então, vocês precisam cuidar da alimentação de vocês para que vocês tenham disposição para estar aqui em plena segunda-feira cantando. As senhoras, me emocionou. Cantei ali junto com vocês e meu marido disse, eita, essa música eu cantava quando era criança na igreja. Lindo. Minha mãe tem 74 anos. Se você vê uma foto dela, você não diz que ela tem 74 anos. Todos os dias ela pratica atividade física. Todos os dias. Ela é vegetariana por opção. Todos os dias ela pratica atividade física. É uma boizinha. Tem praticamente o meu corpo. Mãe de 6, com mais de 74 anos. 76, né? 75 anos. Minha mãe vai fazer 76 no dia 1/7. Que é isso? Toma remédio? Não. O que ela faz? Ela cuida da alimentação, cuida do seu corpo. Ela cuida dos alimentos, de tudo aquilo que ela está comendo e bebendo. E pratica atividade física também. Pode passar. Porém, tudo que a Nutri falou é muito bonito, né? Mas como assim, Nutri? Eu consigo fazer. Precisamos fazer as escolhas certas para poder adorar a Deus de corpo e alma. Quem quer ser um adorador completo? Quem quer ter disponibilidade para vir sempre que o pastor olhe? Não vai ser semana de oração, não. Vai ser uma semana, não. Vai ser uma quinzena de oração. Buscar a bênção para a sua casa. Uma pessoa que toma muito refrigerante. Está sempre com aquela sensação de empachamento. Seu intestino não funciona bem. Irritado, irmão do pastor Daniel, se irmãozinho estiver irritado, não é Coca-Cola não, pastor. O intestino não está funcionando, o senhor tem que mandar ele para poder ele ficar. O senhor entendeu, né? Vá no banheiro. Como é que pode? Irmãozinho chegar do seu lado, está irritado, ó, irmão, vá ali e daqui a pouco a gente conversa. O intestino, isso aqui, ó, é o nosso segundo cérebro. E o que é que os médicos trazem para a gente aí? Anti-inflamatório, antibiótico, que acaba com a nossa probiota intestinal. Não é só esses industrializados e ultraprocessados que a gente come por aí. Por muitas vezes até a própria medicação, ela é boa para uma coisa e acaba afetando outra coisa. Porém, se Luciana cuida da alimentação dela, ela vai ter uma gastrite? Se Luciana cuida da alimentação dela, ela vai ter aí essas gripes de recorrente? Não. Se Luciana cuida da alimentação dela, ela vai desenvolver uma diabetes tipo 2? Ela vai estar aí com o colesterol, com o triglicerídeo dela muito elevado? Não. Até aquelas situações genéticas, a alimentação consegue inverter. Pode passar. Alimentar-se bem, ela deve ser uma escolha diária. E esse texto, estava participando de uma semana de oração sobre saúde e saúde da família. E o dia que pediram para eu pregar foi sobre atividade física. E esse texto que eu trouxe para vocês, eu falei nesse dia. E eu queria ler para vocês. É impossível ter uma vida física saudável, mente e emoções equilibrada e uma vida espiritual equilibrada sem fazer atividade física diariamente, sem ter frutas e verduras e cereais integrais como base da nossa alimentação e sem um sono de qualidade em quantidade suficiente. Mas sabe o que é que impacta mais? Como pode um cérebro sedentário, intoxicado por telas, cansado e esgotado pela irracionalidade de não dormir, inflamado por açúcares e alimentos ultraprocessados, produzir emoções hepáticas e equilibradas, raciocínio claro, profundo e ter uma vida espiritual abençoada? Como é que eu consigo intoxicar o meu corpo e ainda chegar para Jesus, Jesus, eu estou doente, me cura? Quem foi que trouxe a doença para você? Você mesmo que trouxe a doença para você.
Você mesmo que buscou esse pecado para a sua vida. Como é que eu posso ser uma verdadeira adoradora de Deus se eu não cuido do templo dele? Que é aquilo que ele fez com tanto amor e com tanto carinho. Pode passar. E com tanto carinho. Pode passar, viu, irmã? No seu tempo. Mas como mudar uma vida de sedentarismo se eu passei 30, 40 anos consumindo, me alimentando mal, fazendo tudo de errado? Será que assim, de uma hora para outra, eu consigo? É um estalar de dedos? Não. Eu acredito na seguinte coisa. Reeducação alimentar é tudo para a nossa vida. Não sou aquela nutricionista extremista. Não sou essa. Eu sou aquela nutricionista que é um passo de cada vez e você precisa reeducar a sua alimentação. Você passou 20 anos comendo errado. Se eu chegar para você e mudar tudo da sua alimentação de uma hora para outra, tu não vai passar 20 dias. Porque vai acabar gerando uma compulsão alimentar. Grandes restrições geram compulsões alimentares. E a gente precisa de algo que a gente consiga levar para a vida. Tem uma frase que eu levo para a minha vida, é que sonhos sem ações são delírios. Eu não nasci para delirar. Você não nasceu para delirar. Então, se você sonha em ter mais saúde, mais disposição, aquela dor de cabeça, que você acorda com ela, dorme com ela, aquela fadiga, já acordou fadigado, aquela gastura no estômago, se você não agir para mudar isso hoje, você vai continuar delirando. E nenhum servo de Deus foi colocado nesse mundo para delirar. Fomos colocados para agir. Precisamos ter fé e ação. Não é só fé não, viu, irmão? Precisamos ter fé e ação. Que isso vai mudar em nossas vidas. Pode passar, pessoal. Comer comida de verdade não é caro. E também não dá trabalho, viu? Não dá trabalho. Agora você precisa fazer uma coisa. Organizar-se para isso acontecer. Por diversas vezes, você chega em casa e nem tem o que comer pronto. Vou almoçar o quê? Eita, deixa eu ver o que é que eu vou almoçar, o que é que tem aqui na geladeira. E acaba comendo o que é mais fácil. Ou às vezes você se engana dizendo assim, vou pedir um iFood. Porque é mais rápido. É nada, porque daqui que tu abre o celular, escolha, que chegue em casa, tu já fez um cuscuz com ovo e já comeu. É. Não vai dar tempo de fazer o feijão, mas o arroz dá. Cortar umas tomatezinhas ali para colocar do lado também dá. O que precisa é a gente se organizar para que isso venha acontecer. E a gente precisa começar pelo básico, para depois a gente fazer o extraordinário. Bora conhecer o que seria o básico? Pode passar. Farelo de aveia. É algo básico que a gente pode colocar aí dentro da nossa rotina. Não é caro nem nada. Pode substituir parte da farinha branca pelo farelo de aveia. Além de ser fonte de proteína vegetal, é rico em fibras. Mulheres, no período menstrual, muitas vezes a gente não consegue ir ao banheiro, né? A TPM ataca. Coma mais fibra. Falta de fibra e falta de água também, tá, benção? Falta de água também. Esse período chuvoso, lembra que você não é cacto. Cacto é que não gosta de água. Você é uma florzinha do Senhor. Então, as flores para brotar precisam se hidratar.
E os benefícios aí do farelo de aveia. Melhora a imunidade, aliado o intestino, dá sensação de saciedade para quem está buscando aí o emagrecimento, tá? E ajuda muito nas dietas para fazer alguns tipos de receita. Pode passar. Melão. Melão é uma fruta barata. A fruta preferida da Nutri é o melão. Tem dia que eu como uns 250 gramas de melão. Quando o marido acerta, bem docinho, geladinho, perfeito. Pode ser consumido com qualquer tipo de grão, ali por cima. Além de ser consumido com o grão, você pode fazer um suco, pode fazer uma vitamina. Uma vitamina tu vai colocar aveia, tu vai colocar um psyllium. E o suco tu vai pegar uma folhinha de couve e vai colocar rico em ferro, rico em fibra e te dá saciedade. Quando a gente começa a falar de comida, o pessoal gosta, né? E o povo de Deus, minha gente que não bebe, mas a gente come, né? Come, que é uma benção. Pode passar. Cuscuz. E aí? O queridinho de todos. Cuscuz, eu costumo dizer que ele precisa ser 80-20. 80% fubá, 20% aveia. Isso mesmo, a irmã ali vibrou, viu, pastor? Quase que ela... Segure ela que ela vai levantar do banco, mas é 80-20. 20%, até aquelas pessoas que têm diabetes, que a diabetes dela está ali controlada, pode estar comendo cuscuz dessa forma. Há quem gosta de colocar semente de chia, há quem gosta de colocar psyllium dentro do cuscuz. Rico em fibra, te dá saciedade. E isso é caro, minha gente. Um pacote de cuscuz é R$12. Uma aveia quanto é, amor? Uma aveia é R$4 e vai render ali, ó, e muito. Será que se alimentar bem é caro? Ou a gente está acostumado com o hambúrguer que vem dali do lado? Que é caro. Quanto é um hambúrguer, irmão? Olha, R$10 o hambúrguer, o mais barato. O mais barato. Não é melhor comprar o cuscuz? E come a família toda e ainda convida Jesus para estar à mesa, porque tu não vai oferecer hambúrguer para Jesus não, benção. Vocês oferecem o melhor para Jesus, o que vai nutrir, o que vai fazer bem. Pode passar. Mas tem, sabe o que, pastor? O ovo. Esse não está tão barato, não. Mas é o que, olha, o ovo é um dos alimentos mais ricos e mais completos que a gente tem, minha gente. Olha aí, eu nem coloquei todos os benefícios, senão eu ia ter que fazer um slide só falando do ovo. Mas tem vitamina B12, tem vitamina D, tem ferro, zinco, selênio, melhora a saúde ocular, saúde cerebral. E também o fortalecimento dos ossos. Vai dar certo. Pode passar, irmão. E o feijão com arroz? Feijão com arroz é o nosso queridinho de todos os dias. Será que alimentar-se de forma adequada é tão caro assim, tão difícil? O feijão com arroz, eles juntos, ele tem todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa. Todos os aminoácidos. Algumas pessoas não se dão bem com esse grãozinho, com o feijão. Algumas se sentem aí bem estufados quando comem, não é verdade? Mas sabe o que é que vocês precisam fazer?
deixar de molho 24 horas, com uma folhinha de louro dentro, e uma colherinha ali de vinagre. Você vai observar que vai sair uma espuma dele com 24 horas. Então, você vai tirar aquela espuma e vai pôr para cozinhar. Agora, não vamos colocar ali o paio, a calabresa, né? Porque esse sim vai fazer muito mal à nossa saúde pelo excesso de gordura que eles possuem. Não nego que dá um sabor diferente. E por vezes dá até um saborzinho defumado, né? Que a gente gosta no feijão preto. Coloca uma pápricazinha defumada, dá o mesmo sabor. Ah, mas aí eu gosto de mais ainda. Coloca um pedacinho, não precisa ser muito não, mas um pedacinho, uns 10 graminhas de provolone, que fica tão saboroso quanto. E eu falei pouco de provolone, porque provolone não é tão baratinho, né? Mas fica tão saboroso como se você colocasse uma calabresa dentro. E a gente vai sentir aquele gostinho defumado. Aí tu tempera ali com chimichurri, com lemon pepper. São temperos naturais que o nosso corpo precisa. A gente tem que sair dos processados e ultraprocessados. O excesso de sódio que tem nesses temperos prontos, sazon, quinó, meu amor, meu sabor, meu segredo, meu tudo por aí, faz muito mal. Ah, eu vivo com minhas pernas inchadas. Vai continuar com as pernas inchadas se você continuar colocando sazon. Vai continuar com as pernas inchadas se você não beber água de forma adequada. Quantidade de água, vou dizer, ninguém vai fazer agora, viu? Vai colocar na cachola. Quanto de água eu preciso tomar por dia? Vai pegar o seu peso, vai multiplicar por 0,35. Ninguém pega o celular para fazer. Estou de olho. E aí você vai saber a quantidade de água que você precisa. E vai acrescentar os 500 ml por dia de manhã em jejum que a gente precisa tomar. Nós acordamos totalmente desidratado. Não é à toa que a nossa urina do primeiro dia ela é escura. Tu pode ter tomado 10 litros de água no dia anterior. Mas tu passou 8 horas em jejum, tu está desidratado. Então, você precisa dizer para o seu corpo, para o seu cérebro, que você está ali, acordou. E a forma de fazer isso é beber água. Bebeu água, você está hidratando o seu corpo, está preparando para iniciar. Antes mesmo do café da manhã, antes mesmo de escovar os dentes. A água precisa ser a primeira coisa que você vai colocar para dentro, porque antes disso a gente vai orar e agradecer por ter acordado. Mas a água, os 500 ml, você precisa tomar ali de manhã, pode passar. E uma dica infalível da Nutri. Perceberam que eu tomo muita água, né? Quando eu vi que tinha umas 4 aqui, eu agradeci a Deus. 500 ml de água em jejum todos os dias. 3 porções de fruta por dia. Gente, aí eu vejo aí esse período agora de chuva, né? Ah, eu vou comprar, como é o nome daquelas pastilhas efervescentes? Vitamina C, Seuin? Seuin e não sei o quê. Ó, não tem aquele pote de Seuin? Se você comer uma goiaba, tem mais vitamina C do que aquele pote todo de Seuin. Mas não, tu prefere comer 5 pães porque... Ah, mas eu não como 5 pães, Luciana. Mas come um treloso todinho, que é equivalente a 5 pães. Como é que vai cuidar assim? Então, ó,
3 porções de fruta por dia. Luz solar, Deus foi perfeito, vê. Deus foi perfeito. Ele chegou e deu, tome minha filha, sem derrubar. Tome minha filha, laranja, cheio de vitamina C, cheia ali de fibras, de tudo para a gente chupar, né? Aí veio o inimigo, nada, faz um suco, tu coa e só toma água com o corante. Né? Não é assim que acontece? Tudo que Deus fez para mim e para você é perfeito. É perfeito. Vocês já pararam para olhar a criação dele, tudo que ele deixou para a gente? É perfeito. Agora acaba que eu e você acaba destruindo as coisas que ele deixou de forma perfeita para a nossa vida. Inclua mais fibras nas suas refeições, mais sementes. Evite processados e ultraprocessados. Hambúrguer, presunto, calabresa, mortadela, tudo isso faz muito mal à nossa saúde. Reduza o consumo de açúcar, porque eu sei que é difícil tirar o açúcar. E é o nosso próximo desafio, que eu disse para o meu marido, acho que foi no domingo, na hora que a gente estava no café da manhã, que eu disse, vou cortar, a gente já diminuiu o açúcar, mas eu vou cortar da minha vida o açúcar de mesa. Eu disse para ele, vou cortar de vez. Café a gente já toma, eu tomo sem açúcar, mas aí o suco também, alguns, a gente consegue tomar já sem açúcar, mas aí tem um danado de uma torta que acaba comigo. E são algo que a gente precisa fazer para melhorar a nossa imunidade. Reduzir a quantidade de sal e abrir menos e descascar mais. Lembra que eu falei para vocês que o tempo que você leva para pedir um iFood e ele chegar é o mesmo tempo que é menos tempo que você vai levar para fazer um inhame, uma macaxeira, um cuscuz, o que for. Tudo precisa de organização. Pode passar, viu, Benção? Transformar a nossa mesa é mais do que escolher bem o que comemos. É permitir que Jesus esteja presente em cada refeição. Transformar a nossa mesa é permitir que Jesus esteja presente em cada refeição. Pode passar. Essa é a minha família. A minha primogênita. O marrento é o Paulinho. A Larissa e esse moreno alto, forte, bonitão é o meu marido. E sabe, queridos, todos os dias, quando a gente sai, a gente pede para que Jesus esteja em nosso carro, em nossa vida. Todos os dias, quando a gente senta à mesa, toda a nossa família, a gente convida Jesus para estar na nossa mesa, colocando um lugar a mais para Ele. E quando eu me alimento de forma adequada, eu estou honrando a Deus dentro da minha casa. Quando eu me alimento de forma adequada, eu estou honrando a Deus na minha casa. Quando eu me alimento de forma errada, vocês já sabem o que eu estou fazendo, né? No ano de 2022, eu e minha família sofremos um acidente de carro. Eu não sei, quando chegar lá no céu, ele vai me dizer por que esse livramento. Na época, eu era nutricionista de produção. A nutricionista de produção trabalha dentro de produção de refeição. Eu trabalhava em um grupo de padaria de Recife, onde saía mais de 10.000 pães por dia. Quando eles foram me buscar na padaria, para a gente ir para Lazer Hotel Fazenda. E eu fui dar uma de Eva. Meus meninos pequenos, energéticos, né, elétricos ali.
elétricos demais. Abre pra mim. Eu disse assim para ele: amor, eu vou na padaria aqui no mercado do lado e vou comprar um energético. Aí eu fui e tomei o energético. E eu ainda achei pouco, dando uma de Eva, fui dar para o meu Adão. Tome também o energético. Só que o que eu não esperava é que ele tivesse o efeito robótico. Algumas pessoas ficam energéticas, outras dormem. E é esse efeito que causa nele, obrigada filha, quando ele toma energético. E seguimos para Viver Hotel Fazenda, que fica na cidade de Moreno, na cidade de Moreno. Pegamos aquele engarrafamento ali no Curado, enorme. Uma viagem que era para ser feita em 40 minutos, a gente fez em 2 horas, ou mais do que isso. Eu nem lembro, sei que eu cheguei lá já depois do pôr do sol, umas 6 e pouca da noite, 6 horas da noite. O sol já havia se pondo, já tinha se posto. E aí, no meio do caminho, a gente não conhecia, era a primeira vez que a gente ia para esse local. E no meio do caminho, eu era a copilota dele. E eu olhando o mapa, eu olhei para ele e tinha um carro na nossa frente, uma Paraty cinza. Pense que a bicha estava devagar. Mas tão devagar na BR que dava agonia. Aí eu disse assim: amor, não ultrapassa não, porque se a gente passar a entrada, o retorno é muito longe. Então fica aqui. Mas me deu uma agonia tão grande, porque estava tão devagar, mas tão devagar, que eu disse: olha, dá tempo, dá uma acelerada e ultrapassa. Só que ele já estava dormindo. E nós saímos de uma via da BR para outra via da BR. Isso foi em frações de segundo. Só foi o momento de olhar o celular e levantar a cabeça, já estávamos chegando, não tem aquela valeta? Estávamos entrando na valeta. A reação da mãe, na hora, com essa mão, tentar segurar os 3 pirrais atrás. Imagina só. Coloquei essa mão para trás, com essa puxei o volante e gritei. O nosso carro, queridos, ele virou e voltou. Luciana, como é que tu sabe que o teu carro virou? O retrovisor do carro ficou cheio de lama. Não tem como. Não tem ali aquele espaçozinho do espelho para o retrovisor? Tinha lama ali dentro. Então ele tocou no chão e voltou. Como isso aconteceu dele ter virado e voltado? Não sei. Só Deus sabe. Mas os milagres não param por aí. Saímos de uma via para outra e nenhum carro pegou a gente. Nenhum carro. Eu, me achando a crossfiteira, disse assim: isso o marido não tinha acordado ainda não, viu? Não. Com um grito, aí ele acordou assim, ficou meio desorientado, olhou assim para mim, tipo, sem saber o que realmente estava acontecendo. Tentou abrir a porta do carro para sair e a porta do carro dele não abria, porque ele estava com metade do carro dentro da valeta e outra metade fora. Aí eu, me achando forte, aí eu olhei para ele e disse: eu vou empurrar o carro. Assim mesmo. Abri a porta do meu carro e eu estava descalça, eu disse: eita, deixa eu colocar cheio de lama, vou colocar o sapato. E eu olhei para trás, eu só vi um homem dizendo: vamos empurrar. Dessa forma. Antes disso, parou um carro grande, nem sei que carro é aquele, com um homem muito bonito. Porque quando Deus manda é assim, eu acho que é meu anjo. Muito bonito. E uma mulher do lado dele. Ela olhou para mim, ele olhou para mim e disse: ele dormiu, não foi? Eu disse: foi ele. Mas está tudo certo. Nada vai acontecer. Dessa forma. E o carro ficou ali, ó, do lado, me protegendo. E eu desci para fazer isso e um homem de camisa branca e short preto, não lembro do rosto, disse: vamos empurrar o carro. Lembra que a metade do meu carro estava dentro da valeta. Não é isso? A metade de um carro. Quantas toneladas pesa um carro? Não tenho noção. É pesado pra caramba.
Só o tempo de Luciana calçar o sapato, descer do carro, e o sapato era um sapato meia, que é só colocar o pé dentro. Descer do carro, ele tinha tirado o meu carro da valeta. E aí o carro saiu da valeta, eu não tive nem tempo de agradecer direito a ele. Porque ele não estava mais lá. Eu vi essa pessoa e os dois que pararam. Meus filhos, ela viu um homem negro, que também ajudou a empurrar. Os outros também viram mais duas pessoas empurrando o carro. Porém, quando a gente saiu com o carro e olhou para trás, não tinha ninguém, nem um carro, nada. Só o carro bonitão assim, que disse, vão com Deus, pra gente. E o mais interessante é que aquela que está de vestido lilás, a Letícia, ela disse que eu falei para ela, filha, se a gente sofrer um acidente, acalma teus irmãos. E ela diz que eu falei várias vezes num caminho, filha, se a gente sofrer um acidente, acalma teus irmãos. Eu não tenho dúvida que foi o Espírito Santo que falou com minhas filhas, com a minha filha. Eu não tenho dúvida que foram os anjos que ajudaram a gente. Quando a gente pegou a BR, a gente foi, viu, pro final de semana, porque a gente é desses, a gente foi. Não aconteceu nada com a gente, nada. Sabe o que é nada? Nenhum arranhão. Letícia ficou com uma ronchinha só. Mas nenhum arranhão aconteceu com a gente. Eu não tenho dúvida que Deus ele enviou anjos para a minha família. Porque a minha família é um projeto de Deus. A minha casa precisa ser uma casa de bênção todos os dias. A minha casa precisa ser uma casa de bênção. A sua casa precisa ser uma casa de bênção todos os dias. Ele precisa estar com você. Ele precisa sentar à mesa com você. Você precisa honrá-lo através da sua alimentação. Eu não sei se o Ministério de Louvor conhece aquela música que diz que minha casa será uma casa de bênção. Queria convidar para que a gente cantar. E a gente vai fazer o seguinte. Eu quero que você esteja do lado da sua família. E a Bíblia diz que, mas Luciana, eu estou sozinha. Meu pai, minha mãe não está aqui. Minha família carnal não está aqui. Mas existem irmãos muito mais chegados. E eu quero que você esteja do lado dessa pessoa nesse momento. E declare, junto com essa pessoa, que sua casa é uma casa de bênção. Minha casa será uma casa de bênção. Bora ficar em pé? Bora cantar bem animado, porque é para Jesus. Um pedaço do céu. Será reconhecida
pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém, glória a Deus. Pois a casa que receber Jesus não saberá mais viver sem Ele. E eu quero lançar um desafio para você. Eu sei que a semana é difícil, é bem corrida. Mas lembra que eu falei para vocês a prática que eu faço lá com a minha família? De colocar um lugar à mesa a mais para Jesus. Escolha um dia dessa semana e você vai incluir um alimento novo e saudável na sua vida. Coloque um lugar a mais à mesa. Ore pela refeição. Ore pela sua família. Reflita como a mesa pode ser um espaço de transformação espiritual e emocional. Tire uma foto. Compartilhe no grupo da igreja. Faça outras pessoas terem essa mesma prática todos os dias. Tire uma foto quando você tomar sua água em jejum. Faça com que a igreja tenha uma prática de alimentação melhor. Se quiser me marcar nas redes sociais, estarei lá para repostar. Mas antes disso, vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite e pelas famílias aqui reunidas. Eu quero, Paizinho, nesse momento entregar cada família aqui representada. Vem, Pai, derramar bênçãos sem medidas sobre essas pessoas e que elas possam se alimentar de forma saudável para honrar o Teu nome dentro dos seus lares. Protege cada um, leva em segurança para a sua casa. Abençoe a família pastoral para que eles possam continuar sendo uma bênção para essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.